nessa tarde, Pai, unido em a sua oração, unido em só um propósito, Pai, assim como estava escrito no livro de Atos capítulo 12, havia uma igreja intercedendo, havia uma igreja, aleluia, que estava orando, havia uma igreja, aleluia, que estava na campanha de libertação, aleluia. A libertação, aleluia, era na vida de Pedro, porque Pedro se encontrava encarcerado. A Bíblia diz que Pedro estava encarcerado e pela manhã ia ser apresentado a Herodes. A Bíblia Sagrada diz que a igreja se reuniu e começaram a clamar ao Senhor, começaram a aleluia, fazer campanha de oração. Eu imagino, aleluia, a igreja orando a noite toda, aleluia, dizendo: liberta Pedro, liberta, liberta Senhor, liberta Pedro, liberta, faz a tua obra naquele lugar. Eu imagino a igreja orando e dizendo: Senhor, envia um anjo lá naquele lugar, envia um anjo dentro daquele cálice e quebra as correntes da vida daquele homem. Aquele homem te serve, Senhor, aquele homem ele tem feito a tua vontade, aquele homem, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, ele não tem negado os teus mandamentos, ele não tem negado o teu nome, Senhor. E a igreja que está reunida, Pai, orando e intercedendo pela vida de Pedro, aleluia, essa mesma igreja nessa tarde está reunido nessa tarde, aqui neste momento, para interceder pela tua casa, para interceder pela tua vida. Você que está nos assistindo aí pela live, louvado seja o nome do nosso Senhor, recebe a visita do anjo desta tarde, louvado seja o nome do nosso Deus. Enquanto a igreja estava orando, Deus enviou um anjo dentro do cálice, e a Bíblia diz que as cadeias foram quebradas, as correntes foram despedaçadas, e o anjo coloca Pedro para o lado de fora. Louvado seja o nome do nosso Senhor, em nome do nosso Deus poderoso. Envia o anjo lá, Pai amado, envia o anjo lá, Senhor, envia o anjo dentro desta casa, envia o anjo dentro, aleluia, desta cadeia, Pai, onde esta alma está aprisionada. Espírito Santo, Espírito da verdade, faz a tua obra neste lugar, faz a tua obra dentro da casa, faz a tua obra no meio da família. Espírito da verdade, Rei da glória, rebedeço de comeneia, me calabachai. Vai tocando, toca, 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 toca. Arranca todo mal nessa tarde, arranca todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, na minha causa, Senhor, na causa da justiça, Pai amado, aonde o homem tem me aprisionado, Senhor. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, mas não tem, Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor não tem deixado, aleluia, paralisar, Pai amado. O Senhor não tem deixado eu ficar no meio do caminho. Eu tenho prevalecido, Senhor, prevalecido, Senhor, nesta caminhada. Eu tenho resistido, Senhor, os dias maus. Eu tenho resistido, Senhor, meu Deus, meu Pai, os levantes dessa terra, porque a tua palavra diz, Senhor, que os dias seus maus, tua palavra diz, Senhor, que os dias maus ele vem, aleluia. E quando esse dia mau ele vier, nós vamos estar cheios da presença, nós vamos estar revestidos das tuas armaduras, que nós vamos estar revestidos da tua autoridade, do teu Espírito Santo, Pai amado. É o teu Espírito Santo que nos faz, Senhor, caminhar. É o teu Espírito Santo que não deixa nós desistir, Senhor, quando a adversidade vem batendo na porta,
quando o desânimo vem batendo na porta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas nós temos, Senhor, meu Deus, caminhado, Senhor, em rumo a Jerusalém. Nós temos caminhado, Senhor, a terra santa, Pai amado, porque nós cremos na promessa que o Senhor tem feito para a sua igreja, de um dia o Senhor voltar e arrebatar o seu povo para morar no céu de glória. Espírito Santo, a igreja ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está na terra, e nós estamos intercedendo nessa tarde como igreja. Nós estamos intercedendo, aleluia, por essas almas que estão acorrentadas. Nós estamos intercedendo por essas almas, Senhor, que se encontram com a enfermidade, talvez no hospital, Senhor, talvez, Senhor, na beira da morte, Senhor, mas o Senhor ainda opera, o Senhor ainda faz milagre, Espírito Santo. E nessa tarde, Espírito da verdade, vai entrando, Senhor, meu Deus, no hospital, vai curando, Pai, todo aquele que necessita ser curado, vai entrando, Senhor, com a providência naquele, Senhor, meu Deus, meu Pai, que se encontra acamado na queima, como aquele paralítico, Senhor, que estava há 38 anos acamado numa cama. A Bíblia diz que quando o anjo vinha, ele movia as águas, e todo aquele que entrava no tanque era curado das suas enfermidades, aleluia. Mas nessa tarde vai ser diferente, porque quem vai descer nesse tanque não é o anjo, quem vai descer nesse tanque não é o pastor, quem vai descer nesse tanque não é o obreiro, quem vai descer nesse tanque nesta noite é Jesus de Nazareno, que vai descer nesse tanque e vai mover as águas a teu favor. Rabacarabacandaраia. Oh Espírito Santo, aleluia. As águas estão sendo movidas nessa tarde. As águas estão sendo movidas pelo Espírito Santo de Deus. As águas estão sendo movidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nessa tarde, aleluia, o Senhor me trouxe hoje aqui para interceder pela tua causa. O Senhor me trouxe hoje aqui para interceder, aleluia, pela tua alma nessa tarde. O diabo quer matar, o diabo, aleluia, quer fuzilar, mas o Senhor tem dado ordem nessa tarde, aleluia, por favor, está movendo as águas, está dando livramento para você nessa tarde. Somente crê, somente crê, creia na providência do Senhor. A Bíblia diz, missionária, que havia uma menina que estava morta, e a Bíblia diz que quando Jesus vai até a casa de Jairo, a multidão acompanhava aquele enterro, a multidão acompanhava aquele cenário, a multidão acompanhava aquela menina que estava morta, aleluia, e vieram até Jesus dizendo, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha está morta, Jairo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu venho te dizer nessa tarde, aonde a mão do homem não alcança, a mão de Deus alcança para operar o milagre na tua vida. Eu creio no milagre do Senhor, eu creio na providência do Senhor. Agora o Senhor vai olhar para Jairo, porque a multidão aqui queria desanimar Jairo, dizendo não incomoda mais, dizendo não tem mais jeito.
tua filha está morta, não tem mais jeito. Mas Jesus estava dizendo: Jário, somente creia. Jesus está dizendo nessa tarde: somente creia. Rabacarabacandarai. Creia no teu milagre, creia na libertação do teu filho, creia na restauração da tua casa. Creia. Rabacarabacada, rabacandarabacandarai. O Senhor está falando nessa tarde, aleluia. Somente creia. A multidão queria parar a fé de Jário, a multidão queria paralisar a fé de Jário, dizendo: Jário, não incomoda mais o mestre, não incomoda aquele que é o dono da vida, não incomoda aquele que é o Senhor, Rei da Glória, não incomoda o nosso Senhor. A multidão estava falando, missionária, dizendo para Jário: agora não tem mais jeito, ela está morta, a tua filha está morta, Jário. Randai, Shadakandarajai, Rabadá, Sudekouvi, Kemenesso. Meu Deus, a multidão queria parar a fé de Jário, a multidão queria parar a missionária, a fé de Jário, pastor Dezetino. Mas Jesus olhou para Jário e viu que a multidão queria paralisar ele. Aí Jesus vai dizer: Jário, ela está morta, mas somente creia nessa tarde, porque eu sou a ressurreição. Creia, Jário, porque vou até ela. Creia, Jário, vai haver milagre dentro do teu lar. Oh, glória. Oh, Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu estou clamando nessa tarde, como a igreja estava reunida no livro de Atos, capítulo 12. Havia uma igreja intercedendo pela vida de Pedro. E nessa tarde nós estamos aqui reunidos, intercedendo pela tua vida. Nós estamos intercedendo pela tua causa. Somente creia. Rabacarabacarabacandarai, Rebedé, Sodekuvi, Kemeneia e Calabachai. Meu Deus, o Senhor está dizendo nesta noite: é noite de providência, é tarde de providência. Perdão, é tarde de providência da parte de Deus, aleluia. O anjo desce dentro do cálice, a igreja está orando, o anjo desce, aleluia, e as cadeias são quebradas. Rabacuvi, Kemeneia, Ricalabachai. Nessa tarde não vai ser diferente, as águas vão ser movidas a teu favor, aleluia. Olha Deus se movendo a teu favor, olha o Senhor operando a teu favor nessa tarde. Espírito Santo de Deus, vai tocando dentro deste lar, vai tocando, Senhor, meu Deus. Meu Deus, vai tirando toda palavra de maldição, vai tirando toda palavra de engano, vai tirando, Senhor, toda enfermidade, todo caroço, toda enxaqueca, toda dor no corpo, dor de cabeça, dor nos ossos. Vai arrancando agora em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai da eternidade,
Dá vitória para a tua filha, Pai. A tua filha tem que estar de pé, Senhor, curada, Senhor, sem nenhuma enfermidade, para que nós possamos estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra, Pai amado, porque ela tem abrido o espaço da sua casa para nós fazer o culto a ti, Senhor, para que nós possamos pregar e essas almas venham a ser libertas através da tua palavra, Espírito Santo, e pela autoridade do teu Espírito nós profetizamos, Senhor, na vida dela, aleluia, o milagre, a restauração, a cura. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vai curando, vai tocando. Faz a tua obra, Espírito da verdade, na vida desta mulher, Senhor. Faz a tua obra, Pai, na vida desta família. A casa é tua, a família é tua, essas almas é tua, tudo é teu, Senhor, tudo é pra ti, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. É este nome que eu estou clamando, é este nome, Senhor, que tem autoridade no céu e na terra. É este nome que se chama Jesus Cristo, Pai amado. Vai tocando, toca, 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 toca. Rabaca, 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 andaraia. Toca, 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 toca. Toca da cabeça até os pés, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja está orando. A igreja está intercedendo nessa tarde. Aleluia. E a palavra de Deus nessa tarde, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, e o verso 29. E diz a palavra do Senhor: e partiu Jesus dali, ele foi para junto do mar da Galileia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus se sentou ao monte, o monte próximo ao mar da Galileia, e estava ensinando a palavra da salvação. E a Bíblia diz, aleluia, que a multidão aqui, ela ia de todas as partes ao seu encontro para ouvir a sua mensagem. A mensagem de Jesus era a mensagem de salvação. A mensagem de Jesus era a mensagem de restauração. E a multidão aqui está querendo receber milagre. A multidão aqui quer ser restaurado. E só tem um jeito de receber a restauração: é ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui a multidão está ouvindo a palavra, porque esta palavra, ela restaura a vida, aleluia. E a Bíblia diz que no Mateus capítulo 8, o verso 18, Jesus vendo que aquelas multidões, que a multidão que estava a seu redor, ela estava, aleluia, apertando. A multidão que estava a seu redor estava oprimindo o Senhor. Muitos queriam tocar, muitos queriam chegar perto, aleluia. Porque no versículo de Marcos, no capítulo 6, o verso 56, que a multidão dizia: porque somente eu tocar na orla dele, eu serei curado deste mal.
A Bíblia diz que a multidão aqui, ela quer ouvir a palavra de Deus, porque a multidão aqui está querendo ser liberta, porque somente a palavra, ela tem o poder da libertação, porque somente a palavra tem o poder da restauração. Então a multidão vai se achegando, vai criando uma numerosa multidão ao redor do Senhor. Aí o capítulo 30 diz: e vieram ele muita multidão, e eles traziam consigo os coxos, eles traziam consigo aqueles que estavam enfermos, aleluia, e colocava aos pés do Senhor, e o Senhor curava todos eles. Mas chega uma hora aqui, irmão, que Jesus vai dar ordem para os discípulos, dizendo: vamos passar para outra margem do rio, porque a multidão está apertando. A multidão aqui, aleluia, está, aleluia, apertando cada vez mais. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do nosso Senhor, que o poder de Deus era manifestado naquele lugar. Quem era coxo, missionária, começava a andar, porque aquele que não tinha perna agora ele vai ter. Aquele que era cego, os olhos eram abertos, aleluia. E a multidão ficava maravilhada, o pastor Ezedinho, porque eles estavam ouvindo, aleluia, que aquele era um profeta de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É por isso que está registrado no livro de Mateus, capítulo 11, aleluia, que quando João Batista está dentro do cálice, a Bíblia diz que João Batista, ele está encarcerado, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que ele envia dois dos seus discípulos e manda perguntar se era aquele mesmo que eles estavam esperando, ou se tinha que esperar outro, aleluia. Porque João Batista, ele estava ouvindo a multidão falando que os coxos, eles andavam, irmão, e os leprosos era purificado, aleluia, era limpo da sua enfermidade. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, que quando João Batista, ele envia os seus discípulos perguntam para ele: Senhor, nós viemos perguntar se é tu mesmo que nós estávamos esperando, ou se temos que esperar outro. Jesus não manda recado, Jesus mostra, aleluia, o que eles queriam saber, e mostra, aleluia, vem ver. E os coxos vinham e era curado das suas pernas, o cego vinha e saía vendo, o leproso vinha e saía purificado, os mortos era ressuscitado, aleluia. E ele começa a mostrar as maravilhas de Deus, ele começa a mostrar o poder de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Depois que Jesus tem mostrado todas essas maravilhas, e ele diz, fala para João que os coxos eles estão andando, fala para João que os cegos vê, fala para João que aos pobres a palavra da salvação está sendo anunciada. Fala para João que os mortos são ressuscitados, aleluia.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. É nesta tarde, aleluia. Não vai ser diferente na minha vida, e não vai ser diferente na tua vida, aleluia. Deus vai entrar com milagre dentro do teu lar. O Senhor vai restaurar aquele que está cego, aleluia. O Senhor vai tirar a escama dos teus olhos. O Senhor vai te arrancar das trevas. O Senhor vai trazer para a luz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque o Senhor não veio para os cegos, o Senhor não veio para os médicos, mas o Senhor veio para os que estão doentes. O Senhor veio para aqueles que estão necessitados, aleluia. E eu estou pregando para pessoas que estão doentes neste lugar. Eu estou pregando para as pessoas que estão na escuridão. Eu estou pregando para pessoas aqui que as famílias estão destruídas. Eu estou pregando para pessoas aqui que o casamento está sendo destruído. Eu estou pregando para pessoas aqui que os filhos estão nas drogas. Eu estou pregando para pessoas aqui que vivem uma vida distante de Deus, aleluia. Eu vou falar para você que Jesus é o caminho. Eu vou falar para você que Jesus é a vida. Eu vou falar para você que Ele está batendo na porta. E se você abrir a porta para Jesus, Jesus vai entrar. E a partir do momento que Ele entrar, você vai ver a transformação dentro da tua casa. Você vai ver a transformação dentro do teu lar nessa tarde. O Senhor está batendo na porta. O Senhor quer operar, irmão. O Senhor quer operar nessa tarde. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é o caminho. E a Bíblia diz que no livro de Marcos, capítulo 10, e o verso 46, Jesus vai entrar numa cidade chamada Jericó. Jericó, aleluia, é cidade de maldição. E ninguém tinha coragem de entrar naquela cidade, porque todo aquele que entrava na cidade de Jericó, ele era amaldiçoado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando eu estava lendo esta mensagem, que Jesus entra naquela cidade, Ele vai para restaurar uma identidade do homem que estava esquecida. Ele vai naquela cidade restaurar, aleluia, uma vida naquele lugar. Uma vida que se encontrava na escuridão. Uma vida que se encontrava acorrentada. Porque o diabo tinha acorrentado a vida de um homem chamado Bartimeu. O diabo tem tirado a identidade dele, irmão. Tem tirado o direito dele viver. Tem tirado o direito, aleluia, de ele estar no meio da sociedade. E o diabo tem condenado aquele homem, colocado ele numa cidade chamada Jericó. E dentro dessa cidade, ele já era comparado e considerado como um homem amaldiçoado, um homem esquecido por Deus. Porque as pessoas olhavam para ele e diziam: tu está assim porque tu tem pecado contra o Deus de Israel. Tu vive assim, se rastejando, porque tu está pagando pelos teus pecados. Mas não era isso, meu irmão. Jesus, aleluia, Ele estava mostrando nesse texto
que não existe outro caminho, que não existe outro nome, que não existe, aleluia, outro nome que possa salvar a não ser Ele, a não ser o próprio Jesus Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, não há outro nome dado entre os homens, não há outro nome no céu ou na terra que tem autoridade de salvar a não ser Jesus Cristo, aleluia. As pessoas estavam esquecidas, as pessoas estavam na escuridão, mas Jesus estava dizendo: eu vou entrar nessa escuridão e vou resgatar essas almas para mim. Eu vou entrar nessa escuridão e vou trazer para a luz, aleluia, através da palavra de Deus. É por isso que a palavra está sendo anunciada para você. Se você crê, irmão, na palavra do Senhor, se você crê nessa tarde, o milagre vai acontecer. Ele vai entrar e vai transformar a tua vida. Agora aquele homem está na beira do caminho, e a Bíblia diz que ele está lá pedindo esmola, ele está lá se arrastejando, ele está lá olhando as pessoas passar, e ele está lá, aleluia, e vendo aquele lugar, um lugar de morte, aleluia, um ambiente de escuridão, e ele achando que não tinha mais solução, mas ele escutou, aleluia, a voz da multidão, a mesma multidão aqui, que no versículo 30, e vieram eles muitas multidões, trazendo consigo o coxo aleijado, e cego e mudo, e outros muitos largaram junto aos pés de Jesus, e Jesus curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que o mundo falava, os aleijados, eles andavam, os coxos andavam, o cego via. Então aquela multidão glorificava a Deus de Israel, aleluia. A multidão está acompanhando Jesus. Quando Jesus entra em Jericó, a multidão também entra junto, acompanhando esses milagres. E a multidão aqui está comunicando, está falando, está dizendo: ei, esse Jesus, ele é aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Esse Jesus aqui é aquele que curou, aleluia, a enfermidade do homem dentro da sinagoga com a mão mirrada. Esse Jesus aqui é aquele que expulsou o espírito maligno de uma mulher que havia curvado há 38 anos. Dentro do templo, todo sábado, aquela mulher ia atrás do milagre, mas voltava da mesma forma. A multidão aqui está comunicando, irmão. A multidão aqui está anunciando o milagre de Jesus. A multidão aqui está espalhando o evangélico. A multidão aqui está anunciando aquele que é poderoso. Jesus está aqui entrando na cidade, e a multidão está acompanhando e falando os relatos que tinha acontecido
acontecido. A multidão está falando, aleluia. Sabe quem vai entrar nessa cidade? É aquele que vai arrancar esse povo aí, que estão, aleluia, dormindo. Vai arrancar esse povo aí, que estão, aleluia, desacordados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A multidão aqui está comunicando, falando dos milagres. Agora eu vejo um Bartimeu, irmão, ouvindo a multidão clamando, falando. Quem está entrando aí em Jericó é aquele que é o dono da vida. Só ele é o dono da vida, aleluia. E aquele homem estava ouvindo a multidão falar, e ele ouve esta palavra. A palavra é essa: Jesus Cristo está visitando as cidades que estão mortas. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu vejo aqui, irmão, a multidão anunciando os milagres do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Bartimeu vai ouvir, aleluia. Bartimeu vai ouvir a multidão clamando, chamando, falando dos milagres. Agora imagina o Bartimeu, aleluia. Eu quero falar com esse homem, mas como eu vou falar se a multidão aqui está apertando? Como é que eu vou falar que a multidão aqui está ao redor? Eu sou cego, eu não posso ver aonde ele está, mas eu escuto a direção da sua voz. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É aqui que ele teve a ideia de começar a clamar, porque ele ouviu a direção da voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor falando com a multidão. E aquele vai clamar, dizendo: filho de Davi, compadeça de mim. Significa: tenha misericórdia. Filho de Davi, compadeça de mim. Significa misericórdia. Ele estava dizendo: tenha misericórdia da minha alma, tem misericórdia desse pobre pecador. Porque a multidão, irmão, a multidão apontava a ele, dizendo que ele era um homem amaldiçoado, porque estava dentro da cidade de Jericó. E todo aquele que estava dentro da cidade de Jericó era considerado uma pessoa maldita, era considerado uma pessoa em pecado. E aqui Bartimeu está clamando e dizendo: eu sou pecador, Senhor. Eu sou um homem necessitado. Eu sou um homem, aleluia, que sou pequeno. Compadeça de mim, Senhor. A Bíblia diz que esse clamor toca em Jesus.
E da onde Jesus está, Jesus ouve. E disse: alguém chamou pelo meu nome. Alguém me tocou diferente. Alguém, aleluia, tem chamado pelo meu nome. Não clamou, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus manda chamar o cego. E agora aqueles que estão lá diante dele, vai atrás do cego e disse: tenha bom ânimo, porque ele te chama, porque ele tem ouvido o seu clamor, ele tem ouvido, aleluia, a tua oração, aleluia, Bartimeu. Ele tem visto o teu gemido, ele tem visto o que tu tem passado, e a multidão está dizendo: agora chegou o socorro para a tua alma, agora chegou o socorro para a tua vida, aleluia.